Olá, meus amigos, boa tarde, boa noite. Nós, seres humanos, desejamos total e absoluta liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de escolha. Isso é perfeitamente natural. Eu desejo isso e todos nós podemos desejar isso, e isso deve ser respeitado. Agora, existem direitos que nós temos, existem direitos que nós não temos. Algumas coisas são legítimas, outras coisas não são legítimas. Nós desejamos que certas coisas nos sejam permitidas. E nós, muitas vezes, criamos até mesmo artifícios para que coisas proibidas venham a ser permitidas. Todos nós devemos ter a consciência de que nós vivemos na nossa cidadania envoltos em uma camada de direitos e em uma camada de restrições e obrigações. Ou nós obedecemos ou nós descumprimos. Perante os homens, nós conseguimos, pelos recursos humanos, legitimar uma série de coisas. Mas agora, no campo espiritual, o homem não legitimiza coisíssima alguma. Perante Deus, perante Jesus Cristo, perante o Espírito Santo, ninguém tem poder nem autoridade de legitimar coisa alguma. Perante as coisas estipuladas por Deus, nós não temos o direito democrático de impormos a Deus esta prática ou esse pressuposto só porque nós nos achamos nesse direito. Esse direito nós podemos conquistar ao rés do chão. Entre homens, que concede aos homens por conveniência ou por pressão certos direitos. Mas perante Deus é pegar ou largar. Perante Deus, ou você obedece ou você afronta a Deus. Não adiantam esses pressupostos e essas articulações dizendo que vocês não entendem Deus, vocês não se expressam devidamente, porque vocês não conhecem a tolerância de Deus, vocês não conhecem a misericórdia de Deus. Mentira. Nós conhecemos o amor de Deus e a misericórdia de Deus, sim. E nós vivemos dentro de um estado de direito de obediência, considerando esse Deus de amor e Deus de tolerância e Deus de misericórdia. Mas nós não vamos transformar isso em permissividade, conivência e vulgaridade. Ou seja, se Deus proíbe, ou eu cumpro ou eu descumpro. Ou eu escarneço ou eu honro. Resumindo, perante os homens você pode muitas coisas, mas perante Deus nós não podemos muitas coisas. Nós não podemos ir contra os princípios estabelecidos por Deus. Existem 3 coisas praticadas entre os homens e legitimadas entre os homens e que agridem a vontade de Deus. E quando eu falo em Deus, eu falo também em Jesus e no Espírito Santo de Deus. 3 coisas agridem, segundo as Escrituras Sagradas, não segundo o meu viés de observador, ou a minha doutrina, ou a minha teologia particular, que isso não vale nada. O que vale é a vontade de Deus em nossas vidas. 3 coisas são praticadas nesse país e que afrontam as Escrituras Sagradas e, portanto, afrontam o Deus da Triunidade Santa.
a necromancia, a tentativa de consultar os mortos ou de pensar estar consultando os mortos, a idolatria e o escarnecer das Escrituras Sagradas, roubando das Escrituras Sagradas a credibilidade, a dignidade e a honra que elas têm, mas que muitos homens, por vaidade ou soberba, querem lançar uma névoa negra de descrédito sobre as Escrituras. Essas três coisas são abomináveis perante Deus, e aonde elas são praticadas, Jesus Cristo não está presente, não adianta falar, não adianta insistir, porque as Escrituras Sagradas são soberanas. O primeiro item que eu falei, necromancia, tentativa de consultar os mortos, coisa praticada há milhares e milhares de anos. A tentativa de que os espíritos desencarnados ficam ao nosso derredor, ensinando, ouvindo, visitando, indo e voltando. Deus proibiu isso no Antigo Testamento e Jesus também concorda com isso no Novo Testamento. Não em um versículo específico, mas em diversas passagens. Quando no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quando Jesus mostra a sua unicidade com o Pai, quando ele afirma também: quem vê a mim vê o Pai. E quando ele afirma também: a doutrina que eu vos trago não é minha, mas segundo a vontade de meu Pai. E outras passagens, não adianta dissociar essa unicidade, desfazer essa unicidade. Jesus Cristo não concorda com nenhuma dessas três coisas citadas, ele as condena e o Espírito Santo de Deus nunca está presente aonde essas três coisas são praticadas. A primeira delas, no livro de Levítico, no Antigo Testamento, que muita gente sonha que é um livro passado, esquecido, mas sinto muito, quem tem essa concepção tem uma concepção errada e tendenciosa para servir talvez a certos motivos. No livro de Levítico, no capítulo 19, no versículo 4, temos uma coisa aqui referente à idolatria. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Muito bem. Agora temos especificamente aqui a necromancia. Capítulo 19, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os necromantes são aqueles que dizem que conversam com os espíritos, recebem ensinamentos, recebem informações. O que na verdade, quem responde a esses necromantes são espíritos das trevas. São demônios, são espíritos travestidos em anjos de luz. E tem muita gente que gostaria que isso aqui fosse traduzido de um modo errado ou interpretado de um modo tendencioso. Não, a vontade de Deus é essa mesmo, que não se dê credibilidade à necromancia, porque aquele que pratica a necromancia, ele não tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. No capítulo seguinte, em Levítico
capítulo 20, no versículo 27, o homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Ninguém aqui está mandando cometer nenhuma violência contra ninguém, não. Isso aqui são escrituras sagradas. Essa é a vontade de Deus. Total e absoluto repúdio à necromancia, à tentativa de consultar os mortos, os desencarnados, que nem sequer aqui estão. O que estão por aqui, à disposição das pessoas desconhecedoras da verdade, são demônios. Nós temos também o segundo item, que é a idolatria. Vamos ao livro de Salmos. Salmo 96, verso 5. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Vamos ver um outro salmo. O Salmo 97, verso 7. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante deles todos os deuses. Muito bem. Vamos ver o Salmo 115. Vamos ver o que o Salmo 115 tem para todos nós aqui. Opa. Salmo 115. Honras somente a Deus. Versos 4, 5, 6, 7 e 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Toda imagem de escultura ou fundição, na qual o homem ou a mulher deposita a sua fé, a sua vida, a sua saúde, o seu presente ou o seu futuro, em quaisquer situações, ele está chamando essas imagens realmente de deuses. Se não está dizendo isso verbalmente, está fazendo de intenção de coração. E isso é repudiado por Deus. Jesus não concorda com isso e o Espírito Santo não está presente. Então vimos aqui em Salmos exemplos da idolatria. Temos também no livro do profeta Isaías, que eu cito sempre aqui, no capítulo 42, os versículos 8 e o versículo 17. Diz o versículo 8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Não adianta gostar de fulano ou beltrano. O Deus Santo de Israel, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus não aceitam culto a nenhum tipo de espírito ou
personagem do presente ou do passado, seja homem, vivo ou morto, mulher viva ou morta, virtuoso do passado ou virtuoso do presente. Toda idolatria é repudiada por Deus. Não sou eu que estou repudiando, são as Escrituras Sagradas, é obedecer ou desobedecer. Agora vamos ao Evangelho de João, para nós vermos o que Jesus diz sobre a credibilidade que devemos dar às Escrituras Sagradas. João 5, 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Antes do versículo 39, vamos ler o 37 e o 38, para dar uma contextualidade, uma solidez maior. O Pai me enviou, este mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós. Eu vou repetir o 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Aí vem o texto já de conhecimento de muitos. Examinai as Escrituras, examinai com todo cuidado e com todo carinho, perscrutai as Escrituras. Jesus está falando aqui de todo o Antigo Testamento e ele já está se referindo automaticamente, quem crê na onisciência, na onipresença e na onipotência de Deus, sabe que tudo que foi escrito sobre Jesus tem a sua credibilidade. Jesus está então chamando aqui para que nós examinemos, perscrutemos as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 44, Jesus aparece aos seus discípulos e Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nos salmos, você vê que nós lemos salmos, e nós lemos também o profeta Isaías. Quem é que está dando credibilidade ao que nós já lemos? Sou eu? É você? Não, é o Filho de Deus. Tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Por mais que sejam os argumentos, muitos, bonitos, bem elaborados, tentativas de todo tipo para dar legitimidade à necromancia, à idolatria e tirar a credibilidade das Escrituras Sagradas. São tentativas que podem até convencer alguns homens, mas nenhuma delas tem nenhuma valia perante Deus. Eu acabei de ler aqui a vontade de Deus nas Escrituras Sagradas. Não é na minha casa só que se pensa dessa maneira. No mundo todo, aonde se crê nas Escrituras Sagradas, existe a necessidade de nós advertirmos que a necromancia, a idolatria e o descrédito às Escrituras Sagradas não permitem um relacionamento com Deus.
não permitem a presença do Espírito Santo de Deus nessas pessoas e nesses ambientes. Essa é a vontade de Deus para mim, para você e para todos nós que cremos no Deus Santo de Israel, manifesto em Jesus Cristo e manifesto no Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, que ouça. Quem tem bom entendimento, que no caso incorpore isso à sua disciplina moral e espiritual perante Deus. Como eu disse, perante os homens é uma coisa, perante Deus as coisas mudam. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.